Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre dinâmica e nessa videoaula nós vamos falar sobre o exemplo da força normal. Muito bem, então vamos pensar aqui um exemplo bem já conhecido nosso, né, que é um objeto caindo em queda livre. Então temos aqui uma maçã caindo. Por que essa maçã cai? Porque tem uma força puxando ela para baixo, mesmo quando ela é abandonada a partir do repouso, tem uma força que está puxando ela para baixo, que é a força da gravidade. Nós já estudamos, né? A força peso aqui puxando ela, portanto ela vai adquirir uma aceleração e cai, né? Mas por que quando uma maçã está em cima da mesa ela não cai? Qual o motivo para isso? Porque não tem peso? Bom, na verdade tem peso nos dois casos, né? Tanto no primeiro quanto no segundo caso, a força da gravidade ela continua agindo. O fato de existir uma mesa aqui, um obstáculo, não faz com que o peso da maçã desapareça, né? Mas por que o primeiro cai e o segundo não cai? O motivo para isso é que no segundo caso existe uma outra força agindo aqui também, que é a força que nós chamamos de força normal, que é a força de resposta da superfície da mesa sobre a aplicação do peso sobre ela, né? Então, a mesa ela vai aplicar uma força de volta na maçã que é contrária à força que está sendo aplicada nela, né? A maçã está aplicando uma força na mesa, que é a força peso. E a mesa ela vai devolver uma força de mesma intensidade sobre a maçã, pela terceira lei de Newton, e que essa força ela vai ter a mesma intensidade da força-peso, né? Então essa resposta da superfície é o que nós chamamos de força normal. Ela é igual à força-peso em intensidade, mas vetorialmente falando elas são opostas, né? De tal maneira que a soma vetorial dessas duas forças é igual a zero. E aí isso aqui resulta numa força que isso leva a uma força resultante nula, né? Ou seja, uma força resultante nula não produz aceleração, portanto essa maçã aqui não vai se movimentar. Se ela estiver inicialmente parada, ela vai continuar parada, né? Então essa é a diferença essencial entre esses dois exemplos, né? Em um caso tem força normal, no outro caso não tem força normal. Como é que funciona então esse negócio de força normal? Quando que vai acontecer isso? Sempre que um objeto for pressionado sobre uma superfície, essa superfície não precisa ser plana necessariamente, não precisa ser horizontal nem vertical, qualquer tipo de superfície. A superfície ela vai devolver sobre esse objeto uma força de mesma intensidade, pela terceira lei de Newton, só que no sentido trocado, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui empurrar uma caixa contra a parede, a gente sabe que se eu quiser empurrar uma caixa e eu começar a empurrar ela contra a parede, eu não vou conseguir sair do lugar, né? Porque a parede impede que esse movimento continue. Mas como que ela impede? Bom, se a gente aplica uma força sobre a caixa, essa força ela vai ser transmitida na parede. Mas a parede vai devolver na caixa a mesma força, né? Uma força de mesma intensidade, só que no sentido contrário, que é uma força que a gente chama de força normal. Percebam que a força normal ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Daí o nome normal. Normal é de ser perpendicular à superfície sempre. A força normal ela nunca vai ser inclinada ou formando um ângulo com a superfície que não 90 graus. Tá? Então, necessariamente, força normal sempre ela é perpendicular à superfície, né? Então, nesse exemplo aqui, a força aplicada e a força normal elas são iguais em intensidade, né? Elas têm sentidos trocados, né? Então a soma vetorial dessas duas forças é zero, mas elas têm a mesma intensidade e, de novo, isso leva, né, a uma força resultante nula, portanto o objeto não sai do lugar. Então é por isso que quando eu tento empurrar uma caixa contra a parede, a caixa não vai sair do lugar? Exatamente, né? Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo é um desperdício de força, né? Porque a força que está sendo aplicada contra a parede vai ser devolvida contra a caixa novamente. Não precisa ser uma caixa, né? Se vocês quiserem fazer essa experiência, aplica uma força sobre a parede, como se estivessem tentando empurrar a parede de volta. Vocês vão sentir que quanto maior a força que vocês aplicam na parede, maior a força que vocês vão receber de volta. E essas forças elas sempre tendem a se cancelar, a se anular, né? Daí o efeito de não produzir movimento. Tá joia? É interessante pensar nisso, né? Porque se força produz aceleração, né? Não é isso que a segunda lei de Newton diz? Força produz aceleração. Mas a gente tem que tomar cuidado com o detalhe de que não é qualquer força que produz aceleração, né? É a força resultante, quando não nula, ela produz aceleração. É isso que a segunda lei de Newton diz.
Né? A segunda lei de Newton, em momento nenhum, ela diz que qualquer força produz aceleração. Não, isso não é verdade. O que produz aceleração é quando uma força resultante não nula age sobre um objeto, aí sim isso produz aceleração. Né? Então, se você vai lá e aplica uma força contra a parede, a força resultante vai ser zero, né? Porque a força que você aplicar você vai receber de volta de tal maneira que a soma vetorial dessas duas coisas é zero e, portanto, não produz aceleração alguma. Legal? Muito bem. Como é que a gente pode entender a origem desse negócio de força normal aí, né? Se a gente pegar e olhar, der um zoom aqui num pedaço da superfície, e essa superfície pode ser qualquer coisa que seja, pode ser uma superfície de vidro, de metal, de qualquer material que vocês quiserem imaginar, né? Ela é formada por muitas moléculas, muitos átomos, muitos constituintes minúsculos, né? E como eu tinha comentado na aula anterior, a gente pode sempre utilizar a força elástica para modelar a matéria. A gente pode entender, né, tentar entender a coesão da matéria como sendo uma interação de força elástica. É claro que essas molas que eu desenhei aqui, né, essas bolinhas representam as moléculas. E essas molas representam as ligações químicas entre elas. Então essas molas, elas não são molas reais, não são molas físicas que de fato são enroladinhos ali entre uma partícula e outra, né? Mas elas são de origem elétricas e de tal maneira que esse tipo de interação aqui acaba reproduzindo um tipo de força que parece muito com a força de uma mola, né? Então a gente pode entender, pode usar como analogia, né, esse sistema aqui. A gente pode fazer de conta que realmente existem molas aqui, né, mas a gente precisa manter em mente que isso aqui é um faz de conta, tá joia? Matematicamente falando, funciona da mesma maneira. Então a gente pode usar isso para ajudar a gente a tentar desenvolver uma intuição. Tá? Se essa superfície está aqui, ó, bonitinha, organizadinha, né, todas as partículas ali conectadas uma com a outra com uma mola. Aí um objeto vem e aplica uma força sobre essa superfície. Por mais dura que a superfície possa parecer, ela nunca vai ser totalmente rígida. Nada é totalmente rígido e duro, como pode parecer, né? Se a gente olhar numa escala muito pequenininho, mesmo um objeto, um material muito duro, ele possui uma certa liberdade de movimento, né, desses partículas aqui. Então, quando um objeto ele é pressionado contra essa superfície, a superfície ela se deforma, mesmo que muito pouquinho, às vezes imperceptível até para o olho, né, mas ela se deforma. E essa deformação, ela acaba produzindo esse efeito, ó. Então, antes as molas estavam aqui na posição de relaxamento. Elas não estão nem comprimidas e nem distendidas, elas estão relaxadas, tá? E quando elas são comprimidas, né, quando a superfície aqui ela é posta em contato com o objeto, essas molas aqui elas vão se distender um pouquinho. E essa distensão produzida na mola vai acabar resultando numa força de origem elástica. Lembra da força elástica? A mola ela distendeu um pouquinho. Então essa distensão acaba produzindo uma força elástica. E é uma força elástica que vai ser a contribuição de todas essas molinhas aqui que estão na superfície, né? De tal forma que, se a gente pensar todas essas forças elásticas que estão agindo nessa superfície e nessa superfície, né, o que vai acontecer? A força, a resultante, né, se a gente fizer a soma vetorial dessas duas forças aqui, vai acabar sendo uma força perpendicular e apontando para fora, né? Ó, essa força em azul representa a força elástica dessas duas molas aqui. Essa outra força em azul, a força elástica dessas outras duas, né? A soma vetorial dessas duas forças vai dar esse vetorzinho aqui em rosa, que é a resultante de todas essas interações. E aí, se vocês perceberem bem, essa resultante ela tende a ser perpendicular mesmo à superfície que está sendo deformada, né? Então isso explica o aparecimento da força normal e inclusive por que ela é sempre perpendicular à superfície, né? Ela vem de uma deformação produzida localmente na superfície, mesmo que uma deformação muito pequena, imperceptível até aos olhos, né, na maioria das vezes, e que acaba resultando nesse efeito aí que a gente chama de força normal. Legal? Muito bem.
Lembra que eu tinha falado para vocês que a força normal ela é sempre perpendicular? Ela nunca vai ser paralela, nunca vai ser formando qualquer outro ângulo que não seja 90 graus, né? Mas o que acontece quando a gente pressiona um objeto contra a parede formando um ângulo qualquer aqui, ó, né? Eu não estou empurrando exatamente contra a parede, mas um ângulo intermediário ali, né? O que vai acontecer? Bom, vai ter o aparecimento de uma força normal aqui, né, da mesma maneira como no exemplo anterior. E a força normal ela vai ser necessariamente perpendicular, como a gente já sabe, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado agora, porque antes, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, antes eu podia dizer que a força normal era igual à força aplicada. Ó. A força que foi aplicada é a força que vai ser devolvida, né? Normal é igual à força F. Ou ainda aqui, né, normal é igual ao peso, né? Mas e se a força for inclinada assim? O que acontece? Como é que a gente faz para calcular essa força normal? Para a gente proceder, a gente precisa fazer uma decomposição de forças aqui. A gente pode pegar essa força F que está sendo aplicada e decompor ela em duas componentes. Uma componente perpendicular e uma componente paralela à superfície, né? Então essa força F pode ser substituída, usando aquela regra de decomposição de vetores que nós já vimos, por duas forças. Uma força que eu vou chamar de Fx e uma força que eu vou chamar de Fy. Então, Fx é a força que está indo contra a parede e Fy é uma força que é paralela à parede, né? Então, eu jogo fora essa força F e fico só com Fx e Fy. E aí, o que vai acontecer? A força Fx, que é a força que está pressionando o objeto contra a parede, é a força que vai provocar, que vai produzir a força normal. Então, nesse exemplo, eu posso dizer para vocês que a força normal ela vai ser igual em intensidade à componente x da força F. Joia? Então, olha só, a componente x da força F com a força normal elas vão se cancelar. E o que vai sobrar é somente a força Fy. Então, esse é um exemplo em que a força resultante não vai ser nula, né? Tem força normal, a gente consegue calcular a força normal, mas a força resultante aqui não vai ser nula. Eu posso dizer então que a normal vai ser o Fx em intensidade, né? E, vetorialmente falando, elas têm direção trocada, né? Normal e Fx. Então elas vão se cancelar e vai sobrar somente aqui o Fy. Então essa é a força resultante, Fy nesse caso. Então nesse caso é equivalente, né, a aplicar uma força paralela à parede aqui, que vai fazer esse objeto ser arrastado acompanhando o movimento da parede, né? Não como se fosse tentando entrar dentro da superfície. E aí sim, aí nesse caso pode. Tá? Mas de novo, né, eu quero chamar a atenção que a normal é sempre 90 graus, nunca vai ser diferente. Tá joia? Muito bem, então essa ideia de força normal é bastante importante. Sempre que tiver um objeto sendo pressionado contra uma superfície, ela vai estar ali e ela vai ser sempre 90 graus. Tá bom? Na próxima videoaula nós vamos falar sobre força de atrito um pouquinho e vocês vão ver que a força normal ela vai desempenhar um papel bastante importante lá também. Tá joia? Então vejo vocês aí na próxima videoaula.